Graças te damos, Senhor Deus, por tudo. Te agradecemos pelos momentos difíceis, pelos momentos de vitória, pelos momentos que tu nos permites viver. E aqui estamos de novo na nossa responsabilidade e compromisso contigo e com os teus filhos e filhas de ministrarmos a tua santa palavra. Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos dê forças, ânimo, saúde, para levarmos adiante este compromisso, que, repito, primeiramente firmamos contigo e depois com os teus filhos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, somos necessitados, carentes de ti, e eu sei que tu vais mais uma vez nos sustentar e nos amparar, não somente a mim, mas aos meus irmãos e irmãs que também têm muito, muito, muito se esforçado para estarem aqui todas as segundas-feiras e estudando a tua gloriosa palavra. Agradecemos a ti pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Muito obrigado. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, trazendo a provisão que necessitamos para as nossas vidas. Oramos e te agradecemos no bendito, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, pela bondade e misericórdia de Deus, aqui estamos na nossa quarta aula da nossa matéria de Teologia Sistemática 1. Esta é a quarta aula da nossa matéria de Teologia Sistemática 1. Tá voltando, irmã Giane. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Esse é o curso básico, básico não, desculpe, é o curso bacharel em teologia. Desculpe, irmãos. Desculpa, pastor, eu perdi a conexão, tá? Tranquilo, tranquilo. Isso acontece com seres humanos, né? Com os anjos nunca vai acontecer. Se a senhora fosse uma anja, não ia acontecer nunca. Isso é normal de nós, seres humanos, termos essas dificuldades. Então, repito, hoje é a quarta aula desta matéria Teologia Sistemática 1, curso bacharel em Teologia. Obrigado pela paciência que os irmãos estão tendo para comigo. E repito que se alguém essa semana puder me ajudar com orações e até mesmo com jejum, eu agradeço. Eu agradeço porque estou passando uma fase um pouquinho complicada na minha saúde. Não me queixo não, mas está me atrapalhando um pouco ter boa produtividade nas coisas de Deus. E no meu trabalho, eu preciso desse trabalho. E eu também preciso honrar os meus irmãos no compromisso que eu estabeleci com cada um de vocês. Então, por favor, quem puder essa semana, não quero colocar isso como uma obrigação, tá bom? Mas quem puder estar levantando um clamor em favor da minha saúde e até mesmo fazendo um jejum para que Deus me restaure, eu agradeço, porque preciso. Realmente, se eu não precisasse, eu não estaria fazendo este apelo. Obrigado de coração, Deus nos abençoe. Vamos então à continuação. Hoje, de novo, eu não vou conseguir corrigir os exercícios. Eu vou postar as páginas dos exercícios já corrigidos no grupo, para não atrasar o lado de vocês, tá? Então, eu vou postar a partir de amanhã ou no máximo na quarta. Aí vocês fiquem ligados lá no grupo, que eu vou postar então as páginas já com os exercícios corrigidos, ou pelo menos até onde deveríamos fazer isso hoje. Mas hoje para mim está um pouquinho complicado, tá? Devido a essa situaçãozinha que eu estou experimentando. Página de número 8, por favor. Página de número 8. Deus abençoe o irmão Washington, que está aí entrando conosco. Me ouve bem, irmão? Não, o irmão Washington ainda não está me ouvindo, porque ele está reconfigurando o vídeo dele, vindo do Brasil. É um pouquinho, às vezes, dependendo da região que ele se encontra, é complicado. Irmão Washington, consegue me ouvir? Alô? Consegue me ouvir? Alô, irmão Washington, se me ouve, me dê um sinal. Não, ele ainda está reconfigurando. É um pouquinho difícil, né? Porque as conexões do Brasil não são tão privilegiadas, dependendo da região que se encontra. Página de número 8, estamos falando dos atributos incomunicáveis de Deus. Alguém se lembra do que se trata estes atributos? O que quer dizer atributos incomunicáveis? Se alguém se lembrar daquilo que nós falamos na aula passada, sinta-se na liberdade de aí abrir o seu áudio e dar a resposta. O que você entende por atributo incomunicável? São as Lembro. características, propriedades incomunicáveis de Deus? Não, mas especificamente, o que é exatamente os atributos, o que são exatamente?
Eu me lembro que eu falei, dei alguns detalhes, porque tem os atributos comunicáveis, que vamos estudar um pouquinho à frente, se você ler um pouquinho mais à frente, ok? E tem os incomunicáveis. Então, o que difere o A comunicável do espiritualidade, incomunicável? o conhecimento, a bondade, o amor, a misericórdia, A senhora está dando a longanimidade. lista. Isso é a lista. Perfeito. Agora eu quero saber em si o porquê dessa diferença. Os não O que comunicáveis, pastor, são diferencia? aqueles que não podem ser transferidos, são peculiares a Deus. Excelente. Eu não vou ficar quieto diante dessa abordagem excelente e exata que o irmão José Carlos. Então, recebe 50 pontinhos, tá? Não se ofenda, não. Vou lhe dar 50 pontinhos. 50 pontinhos. É isso, irmãos, que eu estou precisando que o aluno volte a se lembrar das definições que eu dou em sala de aula, entende? Os irmãos já conhecem um pouquinho a minha forma de trabalhar, então, quando eu bato muito na tecla, em cima de um aspecto da aula, você pode acreditar, pode anotar e bater o martelo. Eu vou lá da frente fazer a pergunta em cima de uma pontuação. Então, procure sempre estar bastante atento e anotando sobre esses aspectos que eu faço questão de frisá-los, de enfatizá-los, né, em sala de aula. Então, recapitulando, para você não se esquecer de maneira nenhuma, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos, virtudes ou qualidades que Deus não transfere para nós, seres humanos. Nós são peculiares, são singulares, são únicos. Só Deus, entendem? Os tem. Os comunicáveis, Deus já transfere. Já podemos ter os atributos comunicáveis de Deus, ou pelo menos na semelhança, mas os incomunicáveis nem na semelhança. Alguém está me acompanhando? Nem na semelhança temos, ou jamais teremos. Já os comunicáveis, sim, teremos iguaizinhos ou semelhantes. Não, isso é o que difere, né, entre os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Vamos então lá? Vamos então agora entrar em detalhes. Pastora Priscila deu a lista, mas não pôde trazer a diferença. Então, a diferença eu já estabeleci. Então, agora vamos conhecer um pouquinho desta lista. Já falamos da autoexistência, que nenhum de nós podemos ser autoexistentes. Concorda comigo? Nenhum de nós podemos ser autoexistentes, porque nós somos um dia criados. E Deus nunca foi criado. E Deus, ele auto-existe por si próprio. Então, isso é incomunicável. Não tem como passar isso para nós. A imutabilidade é outro atributo incomunicável. Por quê? Porque nós mudamos. É impossível nós não mudarmos com o passar do tempo. Somos mutáveis, somos seres mutáveis, tanto nos nossos corpos, na nossa mente, no nosso ser como um todo. Somos mutáveis. Vamos lá, então. É a perfeição de Deus pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Não é possível nenhuma mudança em Deus. Olha que declaração que eu considero linda. Não é possível. Gente, que coisa fantástica. Tudo muda nesta vida, menos Deus. Menos, exceto, salva ele. Ele é impossível de mudar. Ele não tem como mudar. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós vivemos numa esfera humana tão cheia de limitações, que às vezes a gente fica até um pouco desanimado. Meu Deus, eu não imaginava que eu fosse um ser tão limitado, né? Limitado fisicamente, limitado emocionalmente, limitado espiritualmente. Irmãos, vamos ser sinceros, nós somos muito limitados em comparação a Deus. Deus é fantástico, Deus é completo, Deus é perfeito. Deus é uma ilimitação por si só. E essa ilimitação que envolve o nosso Deus confere a ele esse atributo da imutabilidade, não é? Deus não precisa melhorar e nem piorar, porque ele é perfeito. Ele não precisa de melhoramento, ele não está sujeito a deterioramento, como aqui diz.
Tudo isso é impossível para Deus, ou seja, ele não tem como piorar, melhorar, ele não tem como se deteriorar, porque ele é imutável. Vamos ler alguns textos, né? Porque é interessante a gente ter essa visão da Bíblia, né? É bonito falar, mas melhor ainda é investigar e avaliar dentro do contexto bíblico. Salmo 102, verso 27. A teologia sistemática ela é melhor compreendida através dos textos, né? Da investigação, da exposição dos textos bíblicos. Salmo 102, verso 27. Salmo 102, verso 27. Olha que texto lindo. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os meus anos terão um dia fim. Não sei se está perto esse fim, se ainda tem mais tempo nessa terra. Com todo respeito, os anos da irmã Maria Bandeirinha, por mais jovem que seja uma jovem senhora, mas os anos dela também estão contados. De repente, não. De repente está contado para o dia do arrebatamento. Ela já vai subir e não vai ter o problema de se preocupar em partir e deixar as pessoas preocupadas com o funeral dela. De repente, os anos do irmão José Carlos também, mesma coisa. Ih, pastor, eu não vou passar pela morte, não. Eu conheço um pastor de 23 anos de idade, pastor jovem. Não estou contando com a morte, não. É por quê? Porque você é jovem? Não, porque o arrebatamento está aí às portas e eu não vou experimentar a morte. E é um menino bem convicto disso. Pensa no menino pastor jovem, tem 2 anos de pastorado, foi ordenado há 2 anos, né, com 21 anos, pai de 3 filhos pequenos, mas pensa num homem cheio de fé, que vai participar do arrebatamento e não vai passar pela morte. Falei, pastor, surgiu, o senhor também tem a mesma esperança. Eu estou me esforçando, que eu não vou passar pelo processo da morte, eu vou entrar direto no arrebatamento. Mas se eu passar, eu estou no lucro ainda. Se eu passar pela morte, eu vou ressuscitar. Porque a morte, para nós cristãos, não é problema. Problema para quem fica, não é verdade? Para quem fica, é uma baita de uma dor de cabeça, funeral, isso e aquilo. Chora para lá, chora para cá, perda ali, para colar. Para quem fica, sempre vai ser um prejuízo. Mas para nós, graças a Deus, nós, né, pelo menos eu estou me esforçando bastante, né, para ter essa convicção que se eu parto daqui, vou partir para melhor. Eu oro a Deus que também você é minha irmã, meu irmão. Não estou querendo agorar, não. Se você tem essa convicção, olha, eu aplaudo a você, porque está difícil. Tem crente que está tão desesperado. Ah, pastor, eu não sei se eu vou partir para a eternidade com Cristo, não. Ah, para com isso. Na vida, a vida não tem nenhum tipo de garantia. Vamos ser sinceros. A vida não nos oferece nenhum tipo de garantia. Mas nós, como cristãos, temos que aprender a entender que existe pelo menos uma garantia. Que garantia é essa? Que se eu parto para a eternidade, eu vou para Cristo. Acabou. Essa garantia você tem que batalhar diariamente. Eu luto diariamente, acordo, durmo, falando, Jesus, eu sei que nessa vida eu não tenho garantia de ter salário, não tenho garantia de ter a minha própria casa, embora, graças a Deus, eu tenho um teto que me abriga, que me protege da chuva, do frio, do vento. Eu tenho um sapato para calçar, roupa para vestir, a comida que vem na minha mesa, mas isso não é garantido. É só em Cristo que eu tenho essas garantias. Mas a garantia 100% que eu tenho que ter é a da vida eterna. Eu tenho que batalhar também para manter essa garantia de pé, não é? Como diz, né? O que perseverar até o fim será salvo. Então, graças a Deus, nós podemos dizer, temos sim a garantia da vida eterna. Amém, meus irmãos? Vocês têm essa garantia? E alguém não levantou a mão, o negócio está ficando estranho. Então, vamos ter que orar para que essa garantia seja renovada na sua alma, né, irmãos? É a única garantia que nós temos, né? Lutarmos e esperar que, partindo desta vida, nós temos uma vida melhor com o Senhor Jesus Cristo. Isaías 48, 12 também fala da imutabilidade do nosso Deus. Isaías 48, 12. Vamos lá, o que diz Isaías 48, 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro, eu também o último. Que coisa linda. Deus é o mesmo, não muda. Eu, em 5 anos, vou ter 70 anos de idade. Vou estar o mesmo de hoje? Nada. Posso estar melhor, posso estar pior, posso estar igual.
Mas dizer que eu vou ser o mesmo de hoje a 5 anos é muito atrevimento. Mas se Deus me manter com vida, com saúde e com o menor número de pés de galinhas aqui nos meus olhos, glória a Deus. Se eu tiver pé de galinha a mais, não tem problema, irmãos. Por isso que eu já estou até investigando como é que eu posso fazer uma cirurgia pelo governo para retirar. Hoje eu acordei com dois aqui no canto. Falei, papai do céu, meu Uma filho, daqui a pouco galinha, só né? vai. Olha, é muita Uma galinha granja para o meu inteira. gosto. É muita granja. Tem que fazer um ensopado. Ou daqui a pouco vou ter pé de pato, como meu filho falou, pai, daqui a pouco só vai ter pé de pato debaixo dos olhos. Se eu tiver pé de pato, eu vou ter que fazer uma cirurgia, né? Porque não tem pessoas que têm rugas bem fortes no canto dos olhos, né? Eu já estou começando a ter. Não estou reclamando, não. Só estou vendo que eu estou realmente envelhecendo. Mas amém. Que Deus é lindo, porque ele não muda. Ele continuará sendo o mesmo. Malaquias 3:6. Vamos lá no nosso irmão Malaquias, né? Todo mundo fala de Malaquias 3:10, mas pouca gente fala de Malaquias 3:6. Interessante, né? Malaquias só é conhecido por Malaquias 3:10, na questão dos dízimos e ofertas. Mas Malaquias 3:6 deveria também ser bem conhecido. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, ó, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que lindo, gente. Pelo fato que Deus não muda, ele não pode nos consumir. Porque se ele mudasse, sai da frente. O homem muda. Por isso que o homem é impiedoso, não sabe perdoar, não é compassivo, não é misericordioso. Mas pelo nosso Deus não mudar, ele tem esse atributo lindo de perdoar, de ser misericordioso, compassivo, piedoso. Graças a Deus, porque o nosso Deus é imutável. A Epístola a Tiago, capítulo. Como? Os atributos de Deus, eles trabalham em conjunto, né? Exato, bem interessante essa sua abordagem. Nenhum dos atributos de Deus trabalham de maneira independente ou separada, ainda que conhecendo um a um, eles têm a sua própria individualidade. Mas essa é a coisa mais linda. Embora todos estes atributos sejam individuais, eles trabalham em conjunto, em coordenação, em harmonia, coisa que em nós, seres humanos, não funciona. Nossos atributos humanos não trabalham tão harmônicos como os atributos de Deus, porque um está ligado ao outro. Mas em mim, em você, os nossos atributos, às vezes um está para cá, outro está para lá, e não há ordem, não há harmonia. Tudo isso por causa do pecado, né, que distorceu o nosso caráter. E em Deus não existe pecado, por isso que em Deus as coisas funcionam tudo em conjunto, tudo de forma harmônica. Já em mim, já em você, já em nós, seres humanos, alcançar a harmonia é um gigantesco desafio, porque nós temos essa dificuldade. Carta a Tiago 1,17, Epístola a Tiago, capítulo 1, verso 17. Um outro texto agora do Antigo Testamento que se refere à imutabilidade do nosso Deus. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Olha que lindo! Não há mudança, não há sombra de variação no nosso Deus. É lindo demais. Está aí o nosso bispo de Waterbury, não é? É o bispo Wellington, né? Não, ele não tem mais rosto de presbítero, não. É bispo. Tem que colocar mitra. Tem que colocar mitra na cabeça e falar com o pastor Fabiano. Joga esse homem como bispo, está perdendo tempo em mantê-lo como presbítero. Paz do Senhor, meu irmão, prazer Pode ser, tê-lo pastor. conosco. Né? Sugiro a recorrer o vídeo para pegar os minutinhos que o irmão perdeu da aula, para não ficar perdido na poeira. Vou repetir Tiago 1,17. Né? Esse é um texto bastante conhecido. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso é muito lindo saber que o nosso Deus
Ele é imutável, ele não muda. Passam-se os séculos, passam-se os anos, passa o tempo, passe o que passe. Eu envelheço, você envelhece, nós passamos por variações enormes, mas jamais, nunca, o nosso Deus. Vamos a um outro atributo incomunicável de Deus. Isso aqui é uma razão linda: eternidade. Deixa eu puxar aqui uma caneta que acabou de cair. Eternidade. Vamos lá. É a sua infinidade com relação ao tempo. E vamos ler em seguida o Salmo 90, verso 2 e Efésios 3, 21. Nossa existência é assinalada por dias, semanas, meses e anos. Passado, presente e futuro. Não é assim a existência de Deus. Ele é eterno. Ele é o eu sou. Por isso que Deus se revela lá a Moisés, que o nome dele é Eu Sou. No hebraico, este nome é Yahweh. Mas com o passar dos anos, creio que vocês já devem ter lido ou ouvido falar disso. Eu até creio que eu até mesmo havia comentado isso em uma ou duas ocasiões. Se eu não comentei aqui com vocês, comentei em outras turmas. O nome de Deus em hebraico para judeus é tão sagrado que, com o passar do tempo, a correta pronúncia deste nome se perdeu. E o judeu, vocês sabem, eles são legalistas. O judeu religioso, ou judeus religiosos, são muito legalistas. O que quer dizer legalista? Eles estão agarrados com a lei. Eles cumprem a lei ao pé da letra. E eles têm um respeito muito grande pelos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 4 diz: não porás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu leva muito a sério esse mandamento. Como se perdeu a pronúncia correta do nome hebraico de Deus com o passar dos séculos, o judeu, quando lê o nome Yahweh no hebraico, ele não pronuncia, com medo de estar pronunciando incorretamente. Aí ele substitui por Adonai ou por o Eterno. Embora no hebraico exista a escrita de Adonai e existe a escrita para o nome Eterno, né? Então, Adonai é Senhor, amo, tá? E a palavra eterno quer dizer Hashem. Mas mesmo que o judeu, alguém está me acompanhando? Leia lá no hebraico, Yahweh, ele não pronuncia Yahweh, por medo de errar a correta pronúncia, pelo mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 4, que diz: não porás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu acho isso muito bonito, o nível de reverência. Não é? Eu sei que é um tanto legalista, mas nesse aspecto, não é defendendo o meu povo, mas eu tiro o chapéu. Porque se nós tivéssemos uma gota adicional de reverência ao nome de Deus, hoje eu vejo com muita facilidade os cristãos, não entenda isso como uma crítica, é uma observação. Em nome de Jesus, peraí. Em nome de Jesus eu vou estar na sua casa, em nome de Jesus eu vou estar naquele encontro. Peraí, vamos parar para pensar. Para que se usa o nome de Jesus? Qual é a função bíblica de usar o nome de Jesus? Se a gente parar para pensar, creio que alguns de nós, por mau hábito ou por força de um mau hábito, colocamos o nome de Jesus em tudo. Como querendo dizer, eu sou falho, mas Jesus não é falho. Mas isso não me dá o direito de colocar o nome de Jesus em toda e qualquer situação. Alguém está me entendendo, gente? Vamos biblicamente. Qual é a função do nome de Jesus? A função do nome de Jesus é liberar poder sobre uma situação que que nos causa impotência. Isto implica em autoridade. E o nome de Jesus, segundo a Bíblia, ele é usado para o quê? Repreender os espíritos imundos e repreender as enfermidades. Então, a partir do momento que eu estou usando o nome de Jesus fora desse parâmetro bíblico, eu já estou faltando com a reverência ao nome de Jesus. Alguém está me acompanhando, gente? Isso aqui é sério. Isso aqui é profundamente sério. Existe também uma confusão, como usar o nome e o sangue. Outra coisa perigosa.
O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Peraí. Outra coisa que a gente não pode ficar toda hora falando. Porque o sangue de Jesus é para perdão e remissão de pecados. Vê um endemoniado, o sangue de Jesus tem poder. Epa, tá fora. A Bíblia não ensina isso. Nem Jesus ensinou, nem o apóstolo Paulo ensinou, nem Pedro, Tiago, João e Judas ensinaram. Epa, vamos devagar. E quem lança a mão desses jargões não tem conhecimento bíblico, com todo respeito, nem básico. Se diz que tem conhecimento, mas não tem, não. Não tem. Isso é muito sério, isso é muito grave. Eu já vi pastores expulsando o demônio, clamando o sangue de Jesus, e o demônio não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito forma. E o mais grave que está sendo colocado em vão o nome de Jesus. Isso é grave. Então estão sendo 2 pecados cometidos aí, ó, dois. E eu falo aqui agora sem medo de errar. O pecado da omissão e o pecado da chamada obliteração. O que o pecado da obliteração é? Você insistir em afirmar que aquilo é bíblico. Chama-se obliteração. Eu estou obliterando, ou seja, adulterando um princípio bíblico. Isso é grave, gente. Isso é grave, isso é muito grave. Eu fico impressionado. Como nossa irmã Ruth disse, eu estou vendo da boca de pastores que dizem que têm um pouco de conhecimento bíblico, mas ao final de contas não demonstram isso. O sangue de Jesus tem poder. Epa, devagar. O sangue de Jesus é muito precioso. É muito precioso, irmãos. É por causa desse sangue que eu e você estamos aqui hoje. Amém? Ou você pensa que eu estou aqui de graça, ou você pensa que você está aqui de graça. A nossa salvação custou um preço altíssimo, e esse preço está no sangue de Jesus. Então, irmãos, falo com muito carinho e respeito, vamos ter muito cuidado em usar o sangue de Jesus, e bem como o nome. Não podemos ficar usando a torta e a direita. O sangue de Jesus tem poder. Ou vou estar na tua casa amanhã em nome de Jesus. Como é que é? Socorro mais no meio pentecostal. Concordo 200% com ele. Desculpa, não quero aqui colocar lenha no fogo do irmão José Carlos, mas essas problemáticas, por estranho que pareça, me ajuda a entender isso. Acontece mais no meio pentecostal. Não é uma crítica, é uma observação. Eu convivo com batistas, eu convivo com presbiterianos, eu convivo com metodistas. Deus tem me dado a graça e a misericórdia de eu pregar nessas denominações tradicionais. Você não pode nem falar do Espírito Santo. É como o Espírito Santo fosse até a igreja primitiva e daí para frente acabou. Mas Deus tem me dado graça para eu ministrar nessas igrejas. Aí em Boston, Connecticut, Nova York, dentro de 2 meses eu vou estar num congresso de uma igreja presbiteriana. Tradicional, roxa, e eles sabem que eu sou pentecostal, assembleano da Gema. Eu já expliquei, não vai dar problema não, desde que o senhor não fale em línguas. Desde que o senhor não fale em línguas, você sempre será bem-vindo, porque eles estão comigo no Facebook e apreciam o nosso ministério, por misericórdia de Deus, da educação cristã. Então, a razão que nós estamos trazendo o senhor aqui, pastor, nesse congresso, é porque o senhor é Bíblia. O senhor não é... Eles usam uma expressão assim, eu tenho uns presbiterianos, eu falo com respeito, que desprezam os pentecostais, chamam de penteca. Já ouviram falar? É um termo muito pejorativo. Os penteca. Eu fico quieto. Eu fico quieto. O negócio é forte, é forte. Já me disseram, não, nunca colocaria um pastor pentecostal sobre o meu púlpito, porque é um risco terrível. Mas o Senhor, pelo que eu já ouvi o Senhor ministrar pelo YouTube, pelo Facebook, olha... Se o senhor fizer aqui uma borrada, é fácil, né? A gente fecha a porta para o senhor em 1 minuto. Amém, fica tranquilo. Eu sei me comportar quando eu estou com os presbiterianos, sei me comportar quando eu estou com os batistas, sei me comportar quando eu estou com os luteranos e com os metodistas. É um negócio difícil, gente. Quando Deus desce em cima de você, te enche do Espírito, você... A vontade de glorificar em línguas é grande, mas não tem jeito, você está ali. Você pode só pedir, Senhor, me dá graça. Eu sei que não é qualquer pastor pentecostal que entra no meio tradicional, mas, repito, não sou aqui melhor do que ninguém, mas aprove Deus de eu entrar nesses meios e a gente tentar entender um pouco os nossos irmãos tradicionais, né? Que entre nós aqui é um pouco complicado, da minha cabeça, a gente viver fora da esfera da dependência do Pentecoste. Mas esse é um outro assunto, depende de uma experiência que cada um precisa
ter com o Espírito Santo. Eu não posso ensinar, por exemplo, para a irmã Jeane ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu posso orientá-la à luz da Bíblia, mas a experiência com o Espírito Santo é ela e Deus. Eu não posso ensinar. Mas, Jeane, tem essa experiência com o Espírito Santo. É loucura, eu não posso ensinar ela até essa experiência. Eu posso orientá-la à luz da Bíblia, como ela pode se apropriar dessa experiência. Vamos ao Salmo 90, verso 2. Compreenderam, irmãos, a questão do nome de Jesus e do sangue? Vamos ter cuidado a usar este nome e o poder do seu sangue, né? Que não é para todas as horas e para todas as oportunidades, porque a gente estaria vulgarizando tanto o poder que há no nome de Jesus, como que há no sangue de Jesus. Salmo 90, verso 2. Vamos ao Salmo 90, o Salmo de Moisés, né? Por sinal, este Salmo 90 foi escrito por Moisés. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que lindo, irmão, saber que o nosso Deus, ele nunca vai terminar. Efésios 3:21, Paulo aos Efésios também fala deste atributo incomunicável da parte de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo de número 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Que coisa maravilhosa saber, né, que o nosso Cristo, o nosso Deus, ele é eterno, ele nunca vai se extinguir. Ele é o eu sou. Por isso que Jesus ali dizia, antes que Abraão existisse, olha interessante, eu sou. Ele não errou em nada, ele poderia dizer eu era. Não, ele foi correto. Eu sou, porque ele e o Pai são um. Lembram-se lá no Getsêmani, quando estavam procurando prender Jesus, né? Os soldados de Caifás, com Judas, né? Procurando Jesus ali para prendê-lo. Aí Jesus pergunta, a quem procurais? E aí os soldados de Caifás respondem, a Jesus de Nazaré. E que Jesus responde, eu sou. E quando ele responde, eu sou, cai tudo para trás. Este nome tem um poder tremendo. Eu sou. E louvamos ao nosso Deus, porque o eu sou está vivendo aonde? Dentro de mim, dentro de você, para nos dar a graça necessária para sermos mais do que vencedores. Outro atributo incomunicável de Deus, imensidade. Vamos ver que negócio é esse? Imensidade é a sua infinidade com relação ao espaço, também conhecida como onipresença. É a perfeição de Deus pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e, ao mesmo tempo, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, com todo o seu ser. Mas precisamos entender que, apesar disso, ele não habita na terra do mesmo modo como habita no céu, nem nos animais como habita no homem, nem na criação inorgânica como na orgânica, nem nos ímpios como nos crentes, ao mesmo tempo que o céu e a terra não podem contê-lo. Parece uma coisa estranha de se entender na nossa mente humana, né? O nosso Deus é tão imenso, que terra e céu não podem contê-lo. Que isso, pastor? Estou falando sério, não é? Ele preenche a ambos e é um Deus acessível, baseado neste atributo incomunicável. Anote aí, cai por terra aquela teoria que até alguns pastores não têm como teoria, têm como afirmação, que no arrebatamento da igreja, creio que vocês já viram isso, tem pastor que bate o pezinho no chão e afirma com todas as letras. Não, o Espírito Santo no dia do arrebatamento da igreja vai levantar a igreja e ele será então com isso retirado da terra. Já viram isso ou não? Sim, o Já ensinamento viram? antigo, isso aí. Como é que pode o Espírito Santo ser retirado da terra se ele é Deus? E Deus não se retira. A Bíblia já nos ensina, céu e terra não podem contê-lo. Como é que você pode retirar alguém que é onipresente? Faz sentido isso? Não.
É desconhecimento bíblico. Para um pregador, um pastor afirmar que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, desculpe a franqueza, ignorância bíblica. Tem um total desconhecimento de textos bíblicos que falam que Deus enche céu, terra e mar. E, ao mesmo tempo, dizem esses textos que nada tem condições de conter o nosso Deus. Por quê? Porque ele é imenso. Aí você tenta entender o tamanho do que é uma imensidade. Sabe qual é a resposta? A nossa mente humana não cabe o conceito de imensidade. Ou cabe? Não cabe, gente. Sabe qual é o tamanho da sua mente? É o tamanho do seu crânio. Esse é o tamanho da minha mente, é o tamanho da sua mente, é o tamanho do nosso crânio. Olha o tamanho do crânio da irmã Giane, é o tamanho da mente dela. O tamanho da mente da nossa irmã Maria Bandeirinha, é o tamanho do crânio dela, do nosso irmão Wellington. Mas tem uns que tem um crânio um pouquinho mais avantajado, mas é o tamanho da mente. Tenta colocar Deus dentro do tamanho do nosso crânio. Impossível, porque Deus é imenso. Não cabe, não tem como, gente. O ser humano Se começa a entender Deus, pastor, quando ele nada entende de Deus. Exato. Tá aí, Quando eu perfeito. nada sei, aí que você está começando a entender. Não Pastor. tente. Sim. Então tá errado quando as pessoas falam que quando o povo de Deus for arrebatado, que muitos buscarão a igreja e o Espírito Santo já não vai estar presente? Totalmente errado. É até uma heresia afirmar isso. Aonde está escrito isso na Bíblia? Pelo menos me apresente um texto. Se a pessoa tiver um texto, mesmo assim é complicado, porque nenhuma doutrina bíblica pode ser confirmada por um único texto sozinho, isolado. Isso fere as regras da hermenêutica bíblica. Todo ensino bíblico tem que ser confirmado em cima de 2 ou 3 textos. Repito, se quiser anotar isso, anote. Nenhum ensinamento bíblico pode ser afirmado na base de um só texto. Um texto sozinho, isolado, é perigosíssimo. Todo ensino bíblico tem que ser avaliado, respaldado, apoiado por 2, 3 ou mais textos. Um texto sozinho, isolado, é altamente perigoso. É o que fazem os testemunhas de Jeová, é o que fazem os adventistas do sétimo dia, é o que fazem os mormons. As seitas costumam fazer isso. E, tristemente, alguns cristãos. Eles vão pelo mesmo caminho das seitas. Pegam um texto sozinho, isolado, e em cima desses textos sozinhos, isolados, fazem perigosas afirmações que a Bíblia não nos autoriza a fazer, irmãos. Por favor, tenham muito cuidado. Essa declaração que a irmã Maria Bandeirinha acabou de falar, você vai nas redes sociais, milhões de pastores e pregadores estão fazendo esse tipo de afirmação. Isso é uma heresia descalabrada, é uma heresia descabida. E está todo mundo aplaudindo. Por quê? Porque está aplaudindo. Porque o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento básico. Alô? Alguém está me entendendo? Básico. Vamos aonde, dentre vários textos, que deixa bem claro que o Espírito Santo jamais pode ser retirado da terra. Irmãos, não é eu que estou falando. Pastor, Não é um teólogo que está falando. Sim. Mas o Espírito Santo, nesse tempo, depois que a igreja for levada, ele vai atuar da mesma forma que ele atua hoje? Não, ele vai voltar a atuar como atuava nos tempos do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar exatamente como trabalhava no Antigo Testamento. Como é que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Ele estava no meio do povo, ele estava sobre e ao redor do povo, mas não habitava dentro do povo. O Espírito Santo habitava só em 3 classes de pessoas. Anote isso aí. De repente você passou lá no básico e esqueceu. Aí dá problema, dá BO, dá ruim. Quem eram os 3 tipos de pessoas que o Espírito Santo habitava no Antigo Testamento? Reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. E tinha mais, era a chamada habitação temporária. Por que temporária? Porque o Espírito Santo vinha neles, conferia a eles uma missão, dava a eles uma missão.
E essa missão funcionava num tempo específico e num lugar específico. Então, era tudo específico, tempo e lugar. Quando acabava o tempo da missão, o Espírito Santo era retirado deles. Esta é a razão. Entenda isso aqui. Se quiser anotar, olha a razão. Por que reis, profetas e sacerdotes, antes de iniciarem os seus ministérios, jogava sobre a cabeça deles um corno de azeite? Alguém se lembra disso? Nenhum rei iniciava o seu governo, seja em Israel ou Judá. Nenhum profeta iniciava o seu ministério. Nenhum sacerdote iniciava o seu ministério sem antes, ser derramado sobre a cabeça dele um Eram corno de azeite. ungidos. Exato. Porque esse derramamento de azeite, essa unção, apontava para a residência do Espírito Santo hoje em nós, no Novo Testamento. Por isso que hoje, na separação de obreiros, por falta de conhecimento bíblico, eu já presenciei em Massachusetts, Nova York, no Brasil, estão separando pastores, presbíteros, evangelistas, derramando óleo na cabeça. Mas antes está escrito, porque lá no Antigo Testamento, povo querido, povo amado, era uma simbologia, uma tipologia do que o Espírito Santo seria para a igreja no Novo Testamento. Você não vai ver Jesus em momento nenhum. Gente, isso aqui é sério. Estamos estudando doutrinas bíblicas, isso é grave, isso é sério. Jesus, em nenhum momento nos 4 evangelhos, o apóstolo Paulo, em nenhum texto das suas 3 epístolas, nem Pedro nas suas 2 cartas, ok? Nem na epístola aos Hebreus, nem na epístola de Tiago, nem nas 3 epístolas de João e a de Judas, nenhuma delas encontramos qualquer registro que instrua derramamento de óleo para separação de obreiros. Isso é contraproducente, isso é antibíblico. Separação de obreiros, qual é o procedimento no Novo Testamento? Imposição de mãos. Nunca derramamento de óleo. E olha que eu já participei de separação de obreiros super constrangido. Aí me davam óleo, pastor, unja aí o pastor. E eu já disse na cara de vários pastores, não posso fazer isso não. Que é isso, pastor? Deus lhe deu autoridade. Aonde? Me mostra na Bíblia se ele me deu essa autoridade. Não, mas os reis, profetas e sacerdotes, lá no Antigo. Mas Jesus confirmou esse procedimento nos 4 evangelhos? Paulo confirmou esse procedimento nas suas epístolas? Pedro, Tiago, João e Judas? Como? Eles usam para tudo. Mas esse é o perigo, é misturar o Antigo com o Novo Testamento. Gente, eu vou bater isso na tecla de novo, e sempre que for necessário eu vou bater. Nem todos os procedimentos do Antigo Testamento são válidos no Novo. O Antigo Testamento se confirma dentro do Novo? 100% se confirmam. Mas eu estou me referindo a princípios e procedimentos. Preste atenção. Princípios e procedimentos do Antigo Testamento, nem todos são válidos dentro do Novo. Alô, gente, isso é perigoso. E hoje, muito pastor bem intencionado. Não estou dizendo que eles não tenham a melhor das intenções, mas que adianta ter boa intenção se não tem o conhecimento básico disso aqui, ó. Isso aqui é o problema. Com todo respeito, é um exemplo, é só um exemplo. O irmão Hector pode ser um pastor de uma igreja, cheio, carregadinho das melhores intenções, mas se ele não tiver o conhecimento de base, está aqui, ó, o conhecimento de causa está aqui. Se ele vai fazer um negócio com a melhor das intenções, mas sem o conhecimento de causa básico, ele vai incorrer num problema. E ele vai levar muitos a errarem. O povo cheio das melhores intenções. Esse é o chamado pecado por negligência, porque não conhece, ou chamado pecado por omissão. Deus nos ajude, irmãos, a não fazer nada que esteja fora daqui. Se você tem dúvida, será que isso aqui tem procedimento no Novo Testamento? Vai aqui, ó. Procura aqui. Pastores, não aceitam quando você traz a verdade. Não aceitam. Eu já falei do óleo já. Um pastor, não adianta, eles continuam fazendo. Eu ia falar a mesma coisa. Está pecando conscientemente. Mergulhar a Bíblia, pegar a Bíblia e mergulhar ela dentro do óleo. Misericórdia. Gente. Ainda vão falar, fizeram uma lavagem teológica na sua cabeça, filho.
eu vou mudar isso do dia para a noite? Vocês vão mudar isso do dia para a noite? Não. Tenta provar que a coisa está errada, mesmo apresentando a Bíblia. É como a Marinha Bandeirinha acabou de falar agora. Fizeram uma lavagem teológica. E quando se faz uma lavagem teológica, para você mudar isso é quase humanamente impossível. Tem que ser o Espírito Santo. Olha, Jesus disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que tem um problema. Muitos não querem ser libertos por essa verdade. Gente, a verdade ameaça. A verdade ameaça. Ouvi na boca de vários pastores. Pastor, não estou falando isso por mal, porque eu tenho ressentimento, ou que estou aqui criticando, e não é meu estilo. Quem me conhece sabe que isso não é meu estilo. Mas eu já ouvi de dezenas de pastores aí do norte, e aqui da Flórida. Pastor, o senhor é uma ameaça para o meu ministério. Por quê? O que eu fiz de errado agora? Porque o senhor usa muita Bíblia. Hã? Aí, O senhor usa muita Ué, tem que Bíblia, usar e a usar Bíblia tanta mesmo. Bíblia me pastor. confronta. Explica, volta a fita, não estou entendendo nada. Pastor, o senhor é uma ameaça para o meu ministério, para a minha igreja. Então eu não quero mais o senhor pregando na minha igreja. Ué, ele está pregando o quê, então? A igreja hoje, pastor, por que não acontece o que acontecia outrora? A igreja hoje ela está cheia de preceitos humanos e não de Bíblia. Gente, semana passada eu tive um confronto com um pastor brasileiro aqui, ele foi muito educado. Falei, pastor, não vou lhe convidar mais a vir na minha igreja. Mas por quê? Porque o seu ministério é uma ameaça terrível para mim. Os obreiros estão me cobrando. Como? Não estou entendendo. Pastor, o senhor está pregando contra o que eu tenho ensinado aos obreiros. Estão me se ele tá chamando de ensinando errado. herege. Entre o senhor e eu em sermos hereges, eu quero que o senhor seja o herege. Aham. Então eu sou herege porque eu estou pregando a verdade, exatamente. Porque eu não vou perder os meus obreiros, eu não vou perder a minha igreja, eu não vou perder o salário que eles me dão. Aí, ok. O senhor Ele fez já a sua muda de escolha. história. O senhor fez a sua escolha, tá certo. Então eu não vou me colocar mais no seu caminho. Gente, eu fiquei chocado. Minha esposa estava comigo, ela colocou a mão na cabeça. Meu Deus, não é possível. Eu estou ouvindo o que eu estou vendo. Psss, minha esposa ficou estressada. A palavra está Então, sendo adulterada, né, pastor? não, a palavra tá sendo pisada. Pior do que isso, irmã Ruth, a palavra está sendo pisada. Pisada. Hoje, falar a verdade é você ter problemas. Parece que o povo hoje quer ouvir mentira, quer ouvir qualquer coisa que não seja a Pastor, verdade. Exato. os dons espirituais estão sendo usados de maneira errônea. Entendeu? Gente, tem momento que eu me sinto encurralado. Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que é isso, sim? Irmãos, eu não tô me questionando. Isso aqui não é desabafo, não. Tem igreja brasileira que não tem mais espaço. E também não estou esperando buscar espaço. Então, estou indo muito em igreja hispana e igreja americana. Ali, eu estou tendo convite para ministrar estudo bíblico, pregar. Gente, é maravilha. Mas na igreja brasileira eu estou ficando triste. Não tem jeito. As portas das igrejas aqui em Orlando estão se fechando para mim. Porque eu sou uma ameaça por causa disso aqui. Ó. Então não se assuste não, irmã Ruth. Se a senhora um dia ouvir de alguém dizer a senhora é uma ameaça para mim, porque a senhora usa muito a Bíblia. Eu vou Imagine, não fique continuar triste. sendo, porque a palavra diz, pregues a palavra em estes a tempo e fora de tempo. Irmã Giane, não fique triste se alguém dizer para a senhora um dia, ó, você é uma ameaça para mim, Giane. Por quê? Porque você prega muito a Bíblia. Mas Maria Bandeirinha, não fique triste. Se alguém disser para a senhora, né, assim, bem cara a cara, ó, Bandeirinha, o negócio é o seguinte, você é um perigo. Sai do meu caminho. Mas por quê? Você prega muito a Bíblia. Wellington, você é uma bênção, Wellington, mas você está sendo um perigo na minha vida. Por quê? Porque você usa muito a Bíblia. Irmãos, não fiquem chateados, não. Está chegando esse dia, se já não chegou aí para alguns. A igreja dele, Para mim já chegou, gente. Eu estou preocupado, mas não estou angustiado, porque o meu campo é o reino de Deus, é o reino. Fecha-se uma porta ali, mas 10 se abrem ali. Então, não estou preocupado. Fico triste pelas almas que estão sendo manipuladas e enganadas. Isso, sim, eu me entristeço, só posso orar e pedir pela grande misericórdia. Desculpa, gente, aqui não é desabafo, não, porque tá difícil pregar a Bíblia, tá difícil ensinar a Bíblia, tá muito difícil, gente. Graças a Deus que temos a escola teológica, onde humildemente podemos passar um pouquinho a palavra de Deus, e temos algumas igrejas que ainda, graças a Deus, pastor, amam a saúde da palavra de Deus. Sim.
Mas haverá consequências com isso, não, pastor? Mas já estão ocorrendo, minha irmã. Não haverá, já estão ocorrendo consequências. E sérias, e graves, e tristes, e trágicas. É o que o irmão José Carlos acabou de falar agora. Por que milagres, sinais, prodígios e maravilhas não estão acontecendo com frequência nas nossas igrejas? Essa é uma das razões. A incredulidade pela palavra, pela verdade da palavra. Querem ouvir qualquer coisa, menos a verdade da palavra. Porque a verdade da palavra ameaça, fere, ofende, machuca. Então querem ser enganados. É como diz a Escritura: chegariam dias que eles prefeririam serem enganados pelo espírito do erro. Já leram esse texto da parte do apóstolo Paulo? Espírito do erro. E hoje o povo está ali aplaudindo o espírito do erro. É absurdo, mas isso é bíblico. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Imensidade, né? Eu já me estendi muito para falar sobre isso, né? E temos aí o texto de Jeremias 23, 24, Atos 17, 28. Vamos passar para a unidade. É um atributo. Deixa eu ler o Salmo 139, pelo menos ele, o Salmo 139, 7 a 10. Que fala que o Espírito Santo não pode ser retirado da terra de jeito nenhum. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10. Para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Na tribulação, o Espírito Santo vai estar na terra, mas não atuando ou operando como está hoje. Então, ele vai operar como atuou nos tempos do Antigo Testamento. Tanto que vai ter salvação na tribulação, só que vai ser difícil. Vai ser uma salvação super apertada. Está ali o Apocalipse capítulo 7, que fala da grande quantidade de vidas que vão ser salvas na tribulação, só que vai ser super apertada O a vencimento ainda salvação. continua, né, do Espírito Santo. O ministério dele. Como? O ministério do O Espírito Santo. ministério continua, só que não vai ser mais na base da graça. Da graça, não. Oh, A graça não vai estar mais presente na terra. O Porque Espírito agora está em Santo, nós, né, pastor? hoje ela está em nós, sobre nós e dentro de nós. Uhum. Mas na tribulação, não. A graça vai embora. Tchau. Ela para, ela cessa. O Espírito continua, só que ele vai agir igualzinho como agia nos tempos do Antigo Testamento. Então vai ser uma salvação super apertada, apertadíssima. Vai ter salvação. E até grande quantidade de vidas. Só que vai ser muito apertado. Se hoje, com a graça, já é tudo apertado, faça uma ideia do que vai ser mais apertado ainda na tribulação. Vai ter salvação? Vai. Mas vai ser muito apertado. Então, que Deus nos ajude a valorizar a graça de Deus hoje, aqui e agora. Porque depois do arrebatamento, esquece, vai ser um negócio muito apertado. o grande problema hoje, pastor, é a forma com que a palavra não está sendo franqueada ao povo para que o Espírito fale nas vidas. Porque não está se valorizando o Evangelho. Sim. Tudo se resume nessa palavra. Quando o Evangelho está sendo desvalorizado ou menosprezado, então ele não chega como deveria chegar aos corações. Está difícil hoje a gente pregar numa igreja para a salvação de almas, porque na maioria das vezes estão pregando para crente. Só para crente. Tá difícil. Como a igreja hoje está evangelizando? Está saindo do lado de fora? Está trazendo as almas? Qual é o conceito hoje da igreja? Desculpe, isso aqui não é uma crítica, eu estou fazendo uma observação bíblica. A igreja espera que os ímpios venham para a igreja. Uhum. Mas está errado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Que isso, pastor? Eu provo a você. Com o estudo dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Isso não é bíblico. Isso foi uma invenção da igreja pós-moderna dos anos 90 e dos anos 2000. Convidar uma vez ou outra, mas você tem que ir lá fora e puxar e trazer para dentro da igreja e não esperar com que as pessoas sozinhas vão para a igreja. Porque as pessoas sozinhas não têm capacidade, não têm força. Não tem força, essa é a verdade. Pescador não vai onde o peixe está. Exato. Nós temos que pescar. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. E aí? Hoje temos esses pescadores de homens? Não.
Tem os pescadores de aquário. Que Tem outra pescam. coisa. Pastor, uma dúvida que eu também tenho em relação ao batismo. Nós temos que ter preparação? Ou, por exemplo, eu posso entrar na igreja e fazerem o apelo para mim se eu quero ser batizada e eu falo, eu quero. Eu posso ser batizada? Vamos separar os tempos e as circunstâncias. Deus nos dá sabedoria para identificarmos tempo e circunstâncias. Preste atenção. Na época da igreja primitiva, quando a igreja começou a se desenvolver, o evangelho ele era pregado assim, ó, com toda a força, toda a força, e com muito poder. Está me acompanhando, irmã Maria Bandeirinha? Era pregado com toda a força e com muito poder. Era normal, ó, milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecerem. O negócio era tão comum, tão frequente, tão sobrenatural, que não havia uma alma que não estava cheia do temor de Deus, a ponto que ela já pedia o batismo, por causa da tremenda demonstração de poder, além da forma como o evangelho era pregado com dinamismo, com garra, com frequência. Hoje não vemos isso. Hoje, nem poder de Deus e nem um evangelho pregado com garra nós estamos vendo. Muito pouco, uma igreja ali, uma igreja acolá, mas quantas igrejas estamos vendo hoje caindo no campo, pregando nas ruas, pregando nas madrugadas, trazendo as prostitutas, os aidéticos, as pessoas arrebentadas para dentro da igreja. Pouquíssimas são as igrejas. Desculpe, não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma séria, preocupante observação. Aí chega aquela questão, o povo de Deus está mais distante dos princípios originais deste livro. Aí eu pergunto, as pessoas estão, na sua integridade, na sua maioria, conscientes do compromisso do que é o batismo em águas? Resposta, não. Não. Porque pouco se ensina e pouco se prega num culto normal de uma igreja. É muito raro você ver hoje, de cima de um púlpito de uma igreja, isso aqui não é uma crítica, é uma observação, se ministrar sobre a realidade do batismo em águas. Para que serve o batismo em águas? É um compromisso do corpo de Cristo, aliás, é um compromisso do membro para com o corpo de Cristo. Morro para o mundo, ressuscito para Cristo. Na igreja primitiva isso era normalíssimo, por causa do quê? O evangelho era pregado com força e o poder estava ali. Então, não havia necessidade de preparação. A igreja já estava envolvida num ambiente preparatório. Alguém está me entendendo? A igreja estava saturada deste ambiente. Não havia necessidade de preparação. Hoje, ao contrário, há essa necessidade. Há uma necessidade de preparação para despertar a consciência, para despertar o compromisso, para despertar a responsabilidade. Hoje estamos vendo crentes com pouco compromisso, com pouca responsabilidade e com pouca consciência do que é o batismo em águas. Porque se dá, escute, se dá a preparação ainda, é aquela coisa, né? Eu sou um pouco, não é que eu seja pessimista, eu fico preocupado. 20 vão se batizar, glória a Deus, fico feliz, mas fico preocupado. Daqueles 20, quantos vão ser mantidos até o final? O povo fica muito animado para batizar, mas os líderes não ficam preocupados em ajudar aqueles batizandos a se manterem. É uma festa, 20 se batizaram. Passa um ano depois, quantos daqueles 20 estão de pé? Estão se mantendo? Estão perseverando? Só 3. E aí? De que valeu aquela festa linda, tremenda? Aquele alaúde, 20 estão se batizando ontem. Passa um ano depois. Avalie, isso é sério. Isso é preocupante. A coisa é levar os 20 às águas e ajudá-los a serem mantidos até o final. É difícil? Muito. E nessa América, então, nem se fala. Aqui é desafiante. Todos os desafios aqui são multiplicados por 10. Não estou exagerando, não, irmãos. Eu estou aqui há 24 anos. E aqui é um país de desafios enormes.
Irmão Zé Carlos, vou terminar a aula em 5 minutos. O senhor lembra outrora, a Assembleia de Deus mais antiga, ela colocava sempre um crente antigo junto com o novo convertido? Sempre foi assim. Sempre foi. Era o chamado o mentor local. Uau! Eu tive 3. Posso mencioná-los para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Pastor Antônio Gilberto, pastor Abraão de Almeida, pastor Nils Lawrence Walson. Foram os meus 3 mentores. Me acompanharam 14, 15 anos da minha vida. Não largaram da minha mão até ter a convicção. Agora você está preparado, você está maduro. Pastor Antônio Gilberto foi o último que me soltou. Depois de 15 anos, meu filho, agora eu vou te largar. Você já está preparado, você já está maduro. Que isso? 15 anos. O homem, literalmente, irmão, tomou da minha mão. Um homem que se preocupou muito com o meu crescimento espiritual e ministerial. Não tenho orgulho nenhum de dizer isso. Eu digo para a glória do Senhor. Foi o homem que velou pela minha salvação e pela minha vida espiritual. O pouquinho que hoje eu sou, para a glória do Senhor, eu dou graças ao pastor Antônio Gilberto da Silva. Se você nunca ouviu falar dele, dê uma olhadinha, vai lá no Google. Quem foi Antônio Gilberto da Silva? Foi o mestre das Assembleias de Deus. Um homem de uma humildade, eu não conheço ninguém como ele. Fantástico. E esse homem mentoreou mais de 300 mil obreiros em 60 anos de ministério. Sabe o que é isso? 300 mil obreiros. Ele nasceu para isso, para ser mentor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que você possa ser o mentor de alguém. Pegar na mãozinha e segurar e caminhar com ele. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Se você um dia tiver esse privilégio, você vai ter a alegria de saber, ó, eu ajudei a esse, a essa, a ser um discípulo parecido com Jesus Cristo. Deus seja glorificado. Vou terminar em 4 minutos, tá? Como já disse aos irmãos, a aula seria hoje um pouquinho mais curta. Vamos ao atributo da unidade. Gente, falar de teologia sistemática é difícil, porque um assunto vai abrindo para outro. E falar ainda sobre Deus é mais maravilhoso e mais difícil. Unidade. É o atributo que salienta a unidade quantitativa de Deus, como sendo o único de sua espécie. Que coisa! Implica que existe apenas um ser divino, e todos os seres têm a sua existência nele, por meio dele e para ele. Não tem ninguém parecido com Deus. Ninguém. Ninguém. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, em teor e em existência. Não são 3 deuses. Esse é um lado difícil para nós assimilarmos na nossa mente. São 3 pessoas totalmente diferentes, mas integradas em um só Deus. Não são 3 deuses. Ó, na minha cabeça não encaixa esse conceito. Que o nosso conceito de unidade é ao mesmo tempo o conceito de individualidade. E aí, se a gente partir para esse conceito, a gente vai dizer que são 3 deuses, mas não são 3 deuses. São 3 pessoas que fazem parte de uma unidade chamada Deus. Alguém está me acompanhando? São 3 pessoas totalmente diferentes entre si, mas unidas entre si, harmônicas, fazendo parte de uma unidade chamada Deus. Vamos ler esses textos? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 60. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso de número 60. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Isso quer dizer que ele é único. Essa expressão que lemos na tradução de Almeida, que não há outro, no hebraico diz que ele é único. Ele é uma unidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quer dizer que Jesus é Deus, é uma pessoa participante de uma unidade chamada Deus. E eu quero fechar aqui com o texto de Deuteronômio 6,4. Esse texto dá nó na cabeça dos judeus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Repito, esse texto dá um nó violento na cabeça dos judeus. Porque eles querem enxergar pela letra, mas eles não enxergam pela fé. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Os judeus chamam deste texto a declaração da unidade do nosso Deus, que no hebraico é conhecida como Shemar. Guarde isso. Shemar é uma palavra hebraica que quer dizer a unidade do nosso Deus. E que toda Diz criança Deuteronômio- deve guardar na cabeça, né? Exato, exato, irmã Maria Bandeirinha. Cinquentinha para a senhora, por causa dessa lembrança. A memória da irmã Maria Bandeirinha é perigosa, hein? Quando abre, flui e olha, e ganha ponto. Parabéns, 50 pontinhos para a irmã Maria Bandeirinha. Toda criança tem que ter memorizado o Shemar. E ela aprende com 2 anos de idade. Eu aprendi o Shemar com 2 anos. Fechei 2 anos, no dia seguinte, meu bisavô estava metendo o Shemar na minha cabeça. Eu tenho até hoje o Shemar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que lindo isso. Toda criança judia, ao fechar 2 anos de idade, ela é inculcada na mente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso que a ideia da Trindade, na cabeça de um judeu, soa como uma heresia, porque fala de 3 deuses. Eles não conseguem entender que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Pior para eles, Deus Filho é um segundo Deus. É uma heresia. Deus não pode ter filho. Deus Espírito Santo é outra heresia. Não pode ter um Deus que seja um espírito inseparável ao Deus eterno. Uau! Pastor, não é errado, então, adorarmos Jesus da mesma forma que nós adoramos a Deus, não é verdade? Devemos adorar os 3 como um só Deus. Exato. Temos que dar adoração e glória ao Pai, devemos dar louvor e adoração ao Filho, devemos louvar e dar adoração ao Espírito Santo. Os 3 são um. Eu sei de pastores que não louvam ao Espírito Santo e não dão glórias ao Espírito Santo. Isso é uma heresia. É um desconhecimento bíblico, é uma falta bíblica é uma falta de conhecimento bíblico básico. Tem que ir para o jardim da infância da escola dominical, se é que existe isso, né? Tem que colocar esses pastores sentadinhos lá, bonitinhos no jardim da infância da escola dominical, para tomarem um pouquinho de vergonha. Desculpe a franqueza, né? Isso me entristece muito, porque não dá glórias ao Espírito Santo. Meu Deus, fala sério, fala Não sério. pode enxergar os 3 diferentes, os 3 são um. Quando eu oro, eu falo com Deus. Estou falando com Deus através do Espírito Santo, com Jesus Claro, através do claro. Espírito Santo. Para mim, todos são O que iguais. devemos diferenciar é que os 3 são 3 pessoas em Sim, separado, 3 pessoas, mas fazendo são um. parte de uma unidade, Deus. A Você sabe unidade o papel chama-se... de cada um. Exato. Eu vou fechar deixando isso aqui bem claro, irmãos. A unidade se chama Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas diferentes, mas formam a unidade chamada Deus. Se respeitam entre si, amam-se entre si e se glorificam entre si. Agora, olha o interessante. O Espírito Santo é o único dos 3 que fala e testifica da parte do Pai e da parte do Filho. É o único que fala e testifica da parte do Pai e do Filho. Glorifica o Pai, glorifica o Filho. Detalhe, jamais o Espírito Santo fala de si próprio e traz glória para si. Rapaz, isso é fantástico, isso é lindo. E ele tem que ser glorificado, ele tem que ser adorado, ele tem que ser exaltado como Deus também.
Sabe que isso chama-se educação ética. Isso é que o Espírito Santo nos ensina. E, infelizmente, não conseguimos aprender essa ética e essa Isso o trata como um Deus menor, né? Como? O trata como um Deus menor, o Espírito Santo. Exato. E isso é uma glorifica o Pai. heresia. E isso é uma heresia. Não podemos tratar o Espírito Santo como um Deus menor. Para fechar, irmãos, outro erro que se comete muito. Senhor Jesus, aqui estou. Ei, aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que orar direto para Jesus? Aonde? É o Pai. Alguém tem que me mostrar aqui, ó. Temos que orar ao Pai em o nome de Jesus. Nunca orar direto a Jesus. Orar direto ao Espírito Santo. Ao Pai em o nome de Jesus. Isso é um mandamento. E se eu não cumpro esse mandamento, como é que eu vou exigir que minha oração seja ouvida? Deus não vai se contradizer. Eu já me questionei, pastor, que eu estava orando errado. Eu sabia que eu tinha que falar com Deus e citar o nome de Jesus, mas através do Espírito Santo. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele Crendo. vos atenderá. Está claro, Evangelho de João, capítulo 14. Não ore a Jesus diretamente, não ore ao Espírito Santo diretamente. Ore ao Pai, em o nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos fechar com esse texto aqui. Acho que vocês vão ter que ler o capítulo 14 do Evangelho de João, dever de casa. Essa dúvida tem que ir embora de uma vez por todas. Essa dúvida tem que ir embora, gente. Uma coisa que me dá nos nervos. Pastores, Senhor Jesus, aqui estão. Para tudo, para tudo. Não tem essa de Senhor Jesus, não. Pai Celestial, em o nome de Jesus eu oro. Gente, é muita ignorância bíblica. Muito analfabetismo. Pastor, o senhor está bravo? Estou bravo. Eu fico bravo com pastores que se dizem pastores e são analfabetos bíblicos. Eu orei muito errado. Irmãos, estou cansado de analfabetismo bíblico. Estou cansado, estou por aqui, de pastores analfabetos biblicamente. João 14. Isso entristece, gente. Entristece o coração de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 7 em diante. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai fechar, por terminar mais cedo, mas o Espírito Santo, de uma forma, está me segurando aqui, me sustentando, me dando graça para eu ir nesse assunto, porque esse assunto faz parte da teologia sistemática. E é absurdo que um pastor, um obreiro, um diácono, um presbítero não tenha esse conhecimento básico mínimo. É absurdo, é vergonhoso. Evangelho de João 14, 7. Se vós me conhecestes a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos tu o Pai. Verso 10, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Verso 11, crede-me que estou no Pai, o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Verso 13, põe um highlight lá, bem grande, bem gritante, bem escandaloso, para você não se esquecer. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós não estamos glorificando o Pai pelo Filho. Estamos atrapalhando a glorificação do Pai, quando como oramos errado. Verso 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, repito, se pedirdes alguma coisa, em nome de quem? Do Pai. Em nome do Espírito Santo? Não. Em o nome de Jesus. Uau! Ele que concluiu a obra, né? Ele que está aí, irmão Zé Carlos, ele que concluiu a obra. Irmãos, olha
o desconhecimento, o analfabetismo bíblico crônico que está dominando os púlpitos das nossas. Senhor Jesus, aqui estou, para tudo, para tudo, para tudo. Por isso que a gente não recebe a resposta, porque está orando errado. Estamos errado, e Deus não tem obrigação de atender orações erradas. Deus não tem obrigação. Irmãos, guarde isso no seu coração. O compromisso com o nosso Deus está aqui, ó. Eu velo pela a minha palavra para cumprir. Está escrito isso, pastor. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ó, o compromisso dele está aqui, ó, está aqui. Por isso que Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis ao Pai, tudo o que quiserdes vos será feito. Nós estamos permanecendo aqui? Estamos ligados aqui? Não, esquece. Estão perdendo tempo. Estão brincando até de ser crente. Ih, pastor, também, o senhor está nervoso hoje? Eu não estou nervoso. Eu estou triste. Tiago 4:3:10, pastor. Como é que é? Oreis e não recebeis. Tiago 4:3:10. Oreis e não recebeis porque pedis mal. Pronto, já falou tudo. Mas de quem é a culpa? Que o povo está pedindo mal. Por causa dos líderes. Os líderes não estão ensinando corretamente. E para ensinar corretamente, vamos voltar para cá. Ó. Vamos voltar para cá. Alô, irmãos? Vamos nos voltar para aqui dentro, para aqui dentro. Aqui dentro tem a resposta, aqui dentro é a bússola, aqui dentro é o manual de orientação. Ah, pastor, eu não sei orar muito não. Amém, eu também não sei orar muito não. Ó, mas eu aprendo aqui. Eu aprendo a orar aqui. Primeiro que eu tenho que orar em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus. Clamar em nome de Jesus. E o que eu não puder falar com a minha boca, ó, o Espírito Santo vai gemer por mim, por gemidos inexprimíveis. Eita, meu Deus! Deixa eu fechar aqui para terminar, já vai dar 10 horas. Verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aí eu vou no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Vamos lá no 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Só da palavra que eu ouvi, não é minha, mas do Pai que me enviou. Se amamos ao Pai e ao Filho, nós vamos nos esforçar para viver a palavra. Quando eu não vivo a palavra, eu estou dizendo claramente no mundo espiritual: não amo o Pai, não amo o Filho, e muito menos o Espírito Santo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Quando eu não me esforço a viver a palavra, eu estou dizendo no mundo espiritual: não amo o Pai, não amo o Filho, e muito menos o Espírito Santo. Estamos em problemas. E hoje temos congregações inteiras fazendo isso. Por culpa de quem? Por ignorância, por desconhecimento, por falta de um ensino básico da parte dos líderes. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, começando de mim, começando de você, começando de cada um de nós. Amém? Estamos entendidos hoje? Deus falou alguma coisa hoje, através da sua palavra comigo e com você? Eu acredito que sim. Se não falou, minha irmã, vou começar a orar pela tua conversão. Ah, pastor, eu já estou convertida, será? Eu acho que vou começar a fazer apelo agora. Estou sentindo no meu coração que no final de cada aula eu vou ter que fazer um apelo para alguém que se aceitar Jesus. Nós estamos aprendendo, pastor, aprendendo muito. Tem poucos agora convencidos, acho que tem mais. Irmã Madeireira, acho que vou deixar a irmã Maria Bandeirinha pregar na próxima aula, para eu levantar a mão e me converter depois de 54 anos. Vou de novo, não tem vergonha não, irmão, você tem que levantar minha mão de novo depois de 54 anos, estou aqui de novo. Irmãos, não tem vergonha não. Se eu preciso me converter de novo, estou aqui, ó. Eu quero entrar no céu, e para entrar no céu eu tenho que entrar convertido. Os convencidos não vão chegar no céu, não.
Por isso que o dia do arrebatamento vai ser uma surpresa. Vai ficar uma quantidade grande de convencidos. Só os convertidos que vão subir. E eu quero subir, irmãos. Eu quero sair daqui convertido. Amém? Tem gente convertida aqui nessa casa? Amém. Pastor, o senhor está pelando. Não estou pelando não, gente. Pastor, Acho que não. Fala para terminar. Já vai dar 10 horas. eu estava conversando com o Kleber. A igreja, teologia, deveria ser aplicada na veia. Deveria ser aplicada aos novos crentes, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual. Muda de assunto, muda de Desde os seus assunto. primórdios. Muda de assunto, irmão José Carlos. Na veia é bem perigoso. O povo não quer, o povo quer na veia qualquer coisa, menos Bíblia. Isso deveria ser ensinado desde os princípios. Irmão, o povo quer louvor, o povo quer show, o povo quer banda gospel, O problema está na liderança. Então vamos orar para Deus queimar essa liderança. Queimar a velha liderança e trazer uma liderança nova, disposta a se sacrificar pela palavra. Eu estou vendo, com todo respeito e humildade, muito pouco sacrifício da liderança pela palavra. Hoje estou vendo líderes que estão apresentando tudo muito fácil para a igreja. E eu estou vendo muito pouco sacrifício. Ele ganhou o povo para si, por isso que ele chama a igreja de dele. E a moda das igrejas pretas, escuras, pastor? Irmã, se eu for entrar nesse assunto agora, eu acho que vocês vão me mandar plantar batata. É porque eu acho que, pelo que a gente vê, né? Porque agora virou moda, eu acho é a que maior, isso... é a maior sutilidade que o diabo está usando para implantar o satanismo nas igrejas. Só digo isso. Porque eu acho que é mais fácil ter o mundo dentro da igreja do que deixar as pessoas irem para o mundo, não é verdade? Isso é um modelo das igrejas satanistas. Paro por aqui, porque isso é muito extenso para a gente falar. Isso é um modelo, é uma sutilidade que as igrejas satanistas estão ganhando. Igrejas com fundo preto. Isso é satânico. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu queria ter tempo para falar sobre isso. Mas Satanás está conseguindo adeptos para colocarem nos fundos das suas igrejas background preto. Isso é sério, isso é grave, isso é perigoso. Mas vamos deixar isso quieto por enquanto. Eu vou falar desse assunto num seminário de escatologia no mês que vem, em Nagasaki. Fui convidado para falar em Nagasaki, numa igreja Assembleia de Deus. Vou falar 3 dias sobre escatologia. Eu vou tocar nessa veia. Já que o José Carlos falou de veia, eu vou dar uma injeção de escatologia na veia da AD Filadélfia de Nagasaki, 12, 13 e 14 de julho. E eu vou falar sobre isso. É só para a igreja ou pode ter Para todos, está aberto para todos. 12, 13, eu vou postar aqui no grupo o cartaz. Quando o cartaz estiver pronto, tá? Eu sei que os irmãos têm os compromissos nas suas igrejas, mas os dias e os horários que vocês não tiverem estão convidados por mim. E eu vou falar sobre esse assunto. Vou dar uma injeção de bezetacil espiritual na veia daquela igreja. Sabe o que está precisando hoje, pastor? Fazer como outrora. Quando Judas morreu, eles oraram e aprove a Deus e a nós. Hoje em dia, porque eu sei falar bem, eu tenho vários diplomas, eu acho que eu posso guiar a igreja de Cristo. Eu não posso, não. É por isso que hoje você entra na igreja, está parecendo um clube de discoteca. É tanta luz que é difícil você orar, que eu falo que já aconteceu comigo. Você está chegando no céu, de repente bate aquele refletor no seu rosto. Igreja preta é tudo buscado de fora. Será que eles buscou de quem? Não foi de Deus. Não, com certeza que não. Com certeza que não. Meus irmãos, terminamos por aqui. Próxima aula, os atributos comunicáveis de Deus. Durante a semana eu vou postar o gabarito de resposta dos exercícios. Estejam orando, por favor, em função da minha saúde. Eu preciso, né, de saúde para cuidar da minha vida, da minha família e da obra do Senhor. Então, eu estou passando um momento um pouquinho difícil, mas a gente vai vencer, a gente vai superar esse momento difícil, né, para a glória de todos nós passamos, né, por momentos difíceis, né? Hoje está me tocando viver esse pequeno momento, né, um pouquinho apertado, um pouquinho chato, mas a gente vai vencer no poderoso nome de Jesus. Vamos pedir nossa irmã Maria Bandeirinha, ela vai estar abrindo aí o seu áudio de novo, né? E ela estará orando, terminando com oração, agradecendo a Deus
por esta aula de hoje. Foi difícil para mim, mas graças a Deus no finzinho o Espírito Santo decidiu me dar um pouco mais de ânimo, um pouco mais de forças. Obrigado, irmã Ruth, irmã Jeane, irmão José Carlos, irmão Wellington, irmã Maria Bandeirinha, irmão Washington Garga e irmã Priscila, pastora Priscila. Obrigado pelo apoio que vocês nos deram no dia de hoje. Repito, conto muito com as vossas orações. E fiquem atentos lá no grupo, que durante essa semana eu já vou postar o gabarito de resposta de alguns exercícios, e próxima semana estamos aí, se Deus quiser. Façam os exercícios, os que vocês puderem avançando, né? Deixa eu ver aqui a sessão 2. Entrem na sessão 2 e vamos deixar a sessão 3 um pouquinho mais à frente. Não façam os exercícios lá da apostila na sessão 2, que eu vou tentar na próxima aula corrigir com vocês toda a sessão 2 dos exercícios, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês e já pelas orações. Irmã Maria Bandeirinha, nos despedindo com a palavra de oração. Pai querido, Pai amado, já te agradecendo, Senhor, porque cremos que a sua presença foi imprescindível nesta aula. Cremos, ó Graças te Pai, damos, Pai. no ensinamento, cremos, ó Pai, nos esclarecimentos, através do teu servo, Senhor. Nós agradecemos pela sua vida, Pai, e cremos, Senhor, que ainda que possa estar enferma, o Senhor lhe deu a graça, o Senhor lhe deu poder para que pudesse fazer com que esta aula fosse realizada, Senhor. Aleluia, Eu Deus. creio Deus é que bom. através da oração, Senhor, aonde o Senhor colocar a mão no corpo, na mente do teu servo, o milagre acontece, Pai. Porque há poder na oração, há poder naquele Aleluia. que crê que o Senhor ainda é Deus para fazer milagres, Pai. Senhor, te agradecemos pela semana que o Senhor já nos concedeu, crendo que o Senhor vai continuar olhando por cada um que se esforça toda segunda-feira para poder nome de estar na Jesus. tua aula, Senhor. E, Senhor, sem a tua misericórdia não tem como viver neste mundo, Pai. Sim, meu Deus. Que o Senhor continue abrindo a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o nosso olhar esteja virado para o céu, Senhor. Porque Sim, é meu daí Deus. que vem a graça, é daí que vem o poder, é daí que vem o ensinamento, é daí que vem a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a nos dar saúde, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal que está acontecendo pelo mundo afora, mas que nos capacite e que nos oriente, Pai, em união a orar, para que, da mesma forma que nós queremos a nossa salvação, que muitos meu ainda Deus. possam ser alcançados, Pai. E assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso lema para concluir: seriedade, Seriedade. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso Compromisso, disciplina. e disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que necessário que ele cresça, e que eu diminua. eu E eu diminua. É necessário que ele necessário que cresça ele cresça, necessário que ele necessário que ele cresça cresça e que eu diminua. e que E eu eu diminua. É cresça, necessário que ele cresça necessário que necessário ele que ele cresça cresça que eu. e que eu diminua. e eu e eu E eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Honra, e o glória e poder. poder Muito para obrigado. todos. Deus os Amém. abençoe. Uma ótima Amém. noite de Amém. segunda-feira, Boa uma noite, semana pastor. abençoada. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Não, 10/17, desculpe, dia 17. Vejo vocês na próxima segunda, dia 17. Muito obrigado, bom descanso. Amém. Deus Boa abençoe a semana, todos. paz do Senhor. Deus Muito obrigado. abençoe, a paz do Senhor a todos.